Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Papo Embalado, o videocast da Val Group. Você sabe que aqui a gente trata de tecnologia, de inovação e de sustentabilidade no setor do plástico. E quando o assunto é tornar as embalagens mais sustentáveis, mais preparadas para reciclagem, tem muita gente que ainda acredita que alguns formatos, como as embalagens para líquidos, são casos perdidos. Mas será que ainda faz sentido pensar dessa maneira? Olha, nesse episódio do Papo Embalado, a gente mostra que dá sim para sair do multimaterial e migrar para soluções monomateriais recicláveis, mesmo quando a gente fala de produtos líquidos. E a gente vai explicar tudo isso para você de uma forma bem simples. Por isso, para essa conversa, a gente reuniu um time de peso. A Letícia Vanzetto, que é gerente de marketing da Dow, o João Gargalaca Júnior, diretor técnico da Dow, o Leandro Fernandes Gonçalves, diretor comercial da Mespac, e representando a Val Group, nosso parceiro já de sempre aqui no Papo Embalado, o João Alves, que é gerente de inovação. Vem pra a gente nessa conversa que a gente vai falar de circularidade, de praticidade, como é que elas podem sim andar juntas. Antes de mais nada, obrigado pela presença de todos vocês, é um prazer receber vocês aqui. Vou começar com a Letícia. Ô Letícia, primeiro, explica para o pessoal o que é essa história de monomaterial e por que ele ainda é visto como um desafio quando a gente fala de embalagens para líquidos. Legal, vamos lá. O monomaterial, quando a gente fala de embalagem monomaterial, a gente está falando, na verdade, da estrutura que está ali por trás daquela embalagem que a gente, como consumidor final, muitas vezes não vê. E aí eu explico isso um pouco melhor. Quando a embalagem entrega ali a sua performance, né, de proteção ao produto, apelo visual, de estrutura, ela consegue fazer isso, em muitas vezes, porque ela tem várias camadas. E no multimaterial, essas camadas, os diferentes tipos de estrutura que tem ali na embalagem, vêm de diferentes materiais, né? Então você tem, por isso, multi, né? Você tem o polietileno, você tem o PET, pode ter o PP, enfim, são muitos materiais que vão entregar essa performance que a embalagem precisa. E aí eu já conecto a parte do monomaterial com justamente o desafio, né? Então, o monomaterial, ele consegue entregar essas propriedades que a embalagem precisa entregar, de proteção ao produto, de apelo visual, de estrutura, utilizando majoritariamente um material. Né? Tipo de plástico só. Um tipo de plástico só. Por exemplo, só o polietileno, né? Até 95% aí de polietileno, então a gente diz rica em polietileno, né? Majoritariamente feita de polietileno. E ela utiliza na sua estrutura, né, um design de embalagem, um desenho de estrutura e produtos que permitem que isso não mude a entrega dela. Né? Então ela vai entregar toda a característica de proteção, a característica de barreira, utilizando aí tecnologia de material, tecnologia de máquina, de estrutura, de forma a que no final, depois do uso, isso ainda possa ser reciclado porque é só o material, ela é mais simples. E qual que é a questão com as embalagens de um material só, de um plástico só, as monomateriais, em relação aos produtos líquidos? Por que ainda tem essa história de que isso é um grande desafio? Existem alguns mitos aí. Um deles, talvez o que eu mais escute, é que não dá barreira, não protege o produto, né? E isso não é verdade. Você tem tanto tecnologia de resina, que vai dar, por exemplo, barreira a vapor da água, quanto a possibilidade de usar outros materiais em pequena quantidade, como EVOH, né? Um material que pode dar ali a barreira ao oxigênio. Utiliza menos de 5%, você mantém a reciclabilidade, mantém ela majoritariamente de um material só, e você consegue ainda assim entregar essa barreira. Então é algo que as pessoas, né, repetem, na barreira e tal. É possível sim entregar no monomaterial essa barreira que o produto requer. E outra coisa que a gente acaba escutando é que o monomaterial o consumidor não liga, né? Ele não sabe, ele não quer. E não, a gente vê que, na verdade, o consumidor ele valoriza muito quando há essa troca, quando há essa escolha, né? Quando ele tem acesso a esse produto.
Então, alguns mitos aí para serem Vamos quebrados. falar mais sobre esses mitos. Ô, João, eu queria que você contasse pra gente, então, já que o monomaterial, né, a embalagem de um plástico só, ela é muito mais favorável à reciclagem, né? O processo de reciclagem se torna mais eficiente. Que soluções que a Dow vem desenvolvendo nesse sentido para tornar viável justamente o uso do monomaterial nas embalagens para líquidos? Bom, olha, pegando o gancho da Letícia, se você olhar, a Dow é produtora de polietileno, né? Então, o que a gente acaba fazendo? Você tem, falando em monomaterial em polietileno, diferentes tipos de polietilenos que a gente produz, com características diferentes, densidade, fluidez, o tipo de tecnologia que a gente produz, e a gente acaba olhando, ok, para embalagem líquida, o que a gente precisa de requisitos nessa embalagem? E a gente traz isso para dentro da Dow e fala, tá bom, a gente precisa de um polietileno com essa densidade, essa fluidez, que vai entregar essa propriedade final. Então, nessa composição, você pode ter um material bom que vai dar a selabilidade dessa embalagem, um outro tipo de polietileno que vai dar a rigidez que aquela embalagem precisa, ou a barreira, a umidade, por exemplo, uma propriedade ótica. Então a gente vai trabalhando com essas características, escolhendo os polietilenos que vão compor essa embalagem para entregar isso para o consumidor final. Legal, deixa eu perguntar para o Leandro. Queria que você primeiro, Leandro, falasse um pouquinho da atuação da MESPAC, que é uma indústria de equipamentos, né, para fabricação de maquinário, e também do ponto de vista do maquinário, né, o que muda na hora de processar as embalagens monomateriais em comparação com as embalagens tradicionais? Perfeito. Então, a MESPAC ela é uma líder de mercado nas máquinas para formar e embalar embalagens flexíveis, né? E o que muda num equipamento quando vai formar uma embalagem de um material, né? Geralmente são 4 características principais, né? A embalagem reciclável, geralmente, ela é muito mais sensível com a temperatura, né? Então, você tem as embalagens laminadas, você tem um delta temperatura entre a capa interior e a capa externa muito mais superior que ao monomaterial, né? Então, isso faz com que os nossos elementos que formam a embalagem, que selam a embalagem, tenham que ser muito mais precisos, né? Por que mais precisos? Para que a gente faça a condução da temperatura, você consiga selar sem danificar a capa externa do filme, né? Esse diria que é uma das características principais, né? Outra característica importante, que é o tensionamento do filme, né? Então, quando a gente vai formar a embalagem, dentro do nosso equipamento, o filme tem que estar tensionado, né? Para na hora que a gente for fazer a selagem, a gente executar a selagem no ponto correto do filme. Porém, alguns monomateriais, alguns materiais recicláveis, ao tensionar, ele tende a estirar, como se fosse exagerando, um chiclete, né? Então, o laminado ele tem uma rigidez maior, né? Então, se eu tensionar demais, eu acabo estirando e acabo fazendo a selagem na onde ela não deve ser executada, né? Então, no equipamento, a gente tem que prever também acessórios com que façam que esse equipamento trate esse filme de uma forma mais controlada, que aplique a tensão que seja a necessária, né? Não mais e não menos, né? E aí, indo mais para embalagem flexível para líquido, né? Um ponto importante é a estanquidade da embalagem, né? Então, quando você tem um pequeno vazamento, um micro vazamento numa embalagem de líquido, diferente num sólido, num pó, esse micro vazamento gera um grande problema. Nem sempre ele é detectado no momento do invase, né? Você vai detectar esse micro vazamento já depois que o produto está paletizado, ou então num centro de distribuição do cliente, ou até mesmo no supermercado, lá no ponto de venda final, né? E aí faz com que essa micro vazamento contamine a caixa, contamine o pallet, você tem aí um retrabalho grande, né? Então, você garantir que a selagem está estanca, né, é muito importante, né? Então, também nos equipamentos a gente incorpora acessórios com que façam que a gente repete muitas vezes o processo de selagem por algumas vezes para garantir com que ele esteja bem formatado, né? E aí, por último, também bastante importante em líquidos, é quando você adiciona na embalagem, nem sempre a embalagem é formada só por um filme flexível, né? Às vezes você tem que adicionar uma tampa,
um zíper, não tanto como uma para líquido, né? Líquido mais como tampa, né? E selar esse acessório na embalagem flexível, num item de monomaterial, você precisa fazer essa selagem de forma mais controlada, né? Porque você tem um elemento flexível selando com um corpo rígido, né? Então essa transferência de temperatura tem que ser feita de uma forma que você não vá danificar a embalagem exterior, né? Então são pontos de atenção que você tem que ter cuidado com o equipamento para poder trabalhar com esse tipo de embalagem. Bom, eu imagino assim que todos vocês precisem trabalhar de forma então coordenada para que toda essa operação dê certo. Ô João, quando a gente está falando de embalagem para líquido, para o pessoal que está em casa visualizar, a gente está falando de embalagem para que tipo de líquidos, por exemplo? Para que produtos? E em termos assim de transformar a resina numa embalagem eficiente para líquidos, né? Exige o que na prática quando a gente está falando de um material monomaterial em relação às embalagens tradicionais? Perfeito, obrigado pela pergunta. Bom, no caso dos produtos líquidos, né, a gente está falando de produtos que vão desde alimentos, né, como por exemplo maionese, ketchup, molho de tomate, molhos no geral, né, e também alguns produtos mais pastosos, né, como por exemplo ração úmida para cachorro, gato, né, que a gente encontra, pet food no caso. E também a gente pode chegar até os produtos cosméticos, produtos de limpeza para casa, né? Como, por exemplo, sabão líquido para lavar roupas. Então, quando a gente fala de embalagem de líquidos, né? A gente está falando de uma abrangência muito grande. E com desafios também muito diferentes, né? Porque quando eu vou para cosméticos, geralmente as embalagens são menores, né? Mas quando eu vou para, por exemplo, óleo vegetal, aí eu já estou falando de embalagens que vão para 1 litro ou até um pouco mais, né? Chegando aí a 1,7, 2 litros aí no caso. Então os desafios eles variam bastante nesse sentido. E com relação à produção das embalagens, né? O que vem mudando bastante nos últimos anos é tanto a oferta de materiais de alta performance, né? Para esse tipo com esse objetivo, como, por exemplo, os materiais que a Dow tem entregado nos últimos anos, né, que aí são resinas de polietileno que me ajudam a trazer maior resistência mecânica ou que me ajuda também a trazer mais corpo de embalagem, ou até mesmo melhorar um pouco a resistência térmica do polietileno, né, que também esse é um desafio. E do ponto de vista de processo de fabricação de embalagem, a gente também teve grandes evoluções nos últimos anos. Então, hoje a Val Group, por exemplo, ela detém 2 tecnologias que são importantes para esse desafio em líquidos, né? Então, nós temos a extrusão com um acessório chamado MDO, né? Que é um acessório que você acopla ao sistema de extrusão balão e que me ajuda a produzir um polietileno que vai me trazer mais rigidez para a embalagem e vai aumentar um pouco a resistência térmica desse polietileno também. E nós temos também um processo de fabricação no qual me permite eu produzir um outro filme que é chamado de BOPE, que seria um polietileno bioorientado. E no que ajuda esse BOPE? Basicamente ele me ajuda a me trazer ainda mais resistência mecânica para essa embalagem. Então quando eu falo de líquidos, né, a questão da resistência à queda, por exemplo, ela é muito importante. Por quê? Porque o líquido, quando ele bate no chão, né, quando a embalagem bate no chão, ele tende a expandir. Uhum. E nessa expansão é onde ele causa o rompimento da embalagem. Então o BOPE ele me ajuda a ter essa rede, né, de proteção para fazer com que a embalagem ela não estoure quando acontece a queda, né? Isso tudo para quê? Para substituir materiais tradicionais, porque a gente fala assim, poxa, a indústria ela produz materiais não recicláveis, né? Então, por que ela faz isso? Ela não faz isso à toa. Ela faz isso porque cada material tem o seu propósito ali dentro. E agora, com o avanço da tecnologia, a gente está conseguindo cumprir esse propósito com estruturas mais harmonizadas, digamos assim. Eu acho isso um ponto importante, porque a gente está falando de coisas aqui que são coisas técnicas dentro da indústria do plástico, está falando do material, do processo de fabricação, da resina, tudo isso, mas tudo isso tem um propósito, né? Que é justamente conseguir fazer embalagens mais sustentáveis.
Letícia, você falou que tem uma série de mitos em relação a essa questão aí desse tipo de solução, da embalagem monomaterial. Eu queria que você falasse um pouco que mitos são esses e que papel que a comunicação tem até para engajar o consumidor, mostrar para o consumidor que o propósito de tudo isso é criar uma embalagem mais sustentável. Perfeito. Acho que um dos mitos é algo que esse time aqui, né, essas pessoas já falaram que esse trabalho colaborativo entrega, que é você ter, né, o melhor em tecnologia de material, o melhor em extrusão, o melhor em máquina de formatação, para você conseguir processar esse material da melhor forma e entregar a qualidade que o consumidor demanda. E isso é possível. Então, esse é um dos mitos importantes. O segundo, mais conectado com essa parte de comunicação, né? A valorização do consumidor. O mercado latino-americano tem algumas características que são únicas aqui do nosso mercado, né? O mercado europeu ainda luta muito para uma aceitação, por exemplo, de embalagem refil, que é uma das embalagens, né? Uma das aplicações onde a gente vê o monomaterial ali em stand-up pouch, embalagem flexível, né? Aplicado e muito bem aceito pelo consumidor. O consumidor realmente abraça esse tipo de oferta, né? De embalagem do tipo refil. E quando esse consumidor vai pegar aquela embalagem, vai comprar, muitas vezes a única comunicação que ele tem com a marca que está vendendo é a embalagem. Né? Eu costumo dizer que a embalagem é o vendedor silencioso. Ela está apresentando o produto, está apresentando a marca. Quando eu vou comprar um produto, eu não estou comprando só o produto. Eu estou me envolvendo com a marca, eu estou comprando aquela história. Tem um envolvimento, um relacionamento aí que é muito mais do que uma compra e venda de um produto só. É uma identificação com a marca. E você oferecer para o seu consumidor uma embalagem diferenciada no sentido de ser reciclável, dele ter consciência de que no final da vida o impacto que ele vai estar gerando no ambiente onde ele está inserido, de fato tem, né, o potencial de ser menor comprando aquela embalagem, tendo aquela oferta, isso vai ser valorizado por um consumidor que está cada vez mais consciente e cada vez mais procurando esse tipo de produto. E até para a marca é uma chance de diferenciação. Então, né, apresentar esse produto, dar essa oportunidade para o consumidor. A gente tem ótimos exemplos onde isso é valorizado, né? Então, a gente teve lançamentos recentes onde a gente vê que o consumidor ele engaja, ele comenta. Olha que legal. Me fala de um desses lançamentos. Eu vou falar que até com o pessoal aqui da Val, no mercado de café, nesse caso, né? Então, junto com Catarina Café e Amor, a gente fez um lançamento de uma embalagem stand-up pouch. E se você dá uma olhadinha aí no Instagram, nas postagens, você vê o engajamento das pessoas. Nossa, que legal, não sabia que isso existia. Como que eu faço para comprar também? Uhum. Aonde que compra esse café? Você vê, né, pessoas engajando, indo atrás do produto porque chamaram a atenção. Foi a primeira embalagem para café produzida com monomaterial, né? Aqui no Brasil, né? Ela tem um toque todo diferente. Ela lembra um pouquinho o papel também, né? Muito interessante, bem interessante. Então, isso mostra que você consegue agregar não só propriedades para proteger o produto, mas também para diferenciar esse produto na gôndola do supermercado e ainda assim manter a reciclabilidade. Por quê? Porque essa estrutura, apesar de todos esses elementos que você viu, ela continua tendo ali 95% de polietileno na composição. Legal. Agora, o João, voltando um pouco para a questão das embalagens para líquidos, né? Porque essa para o café é uma embalagem para o café em grão. Para as embalagens para líquidos, quais são? A gente já falou de alguns obstáculos técnicos, se você quiser complementar, falar também das soluções monomateriais da Dow aí, que tipo de formatos e aplicações que elas podem ser usadas também, e exemplos internacionais que vocês tenham. A Dow é uma gigante multinacional, exemplos que vocês trazem do mundo também para serem aplicados aqui no Brasil. Eu acho que o principal desafio que a gente tem quando a gente fala de produtos líquidos é realmente a estanqueidade da embalagem, porque qualquer tipo de vazamento, né, como o Leandro comentou, ele vai causar um problema muito grande. Não é como você envasar um produto sólido, se você tem um problema em uma embalagem específica, você vai tirar aquela embalagem e você não contaminou o restante ali da tua carga. Então, embalagem líquida, acho que o grande desafio quando você vai para flexível é exatamente esse. Você garantir, né, essa qualidade do produto até ele chegar na gôndola. E acho que desafio técnico é muito dessa parte que a gente falou da formatação da embalagem, quando você vai ter que buscar outros tipos de materiais
para compor essa estrutura monomaterial. Então você não vai trabalhar com o mesmo material selante que você trabalha numa embalagem flexível multimaterial. Você vai precisar de um material específico que talvez ele vai te entregar uma solda a uma temperatura mais baixa. Você também tem que garantir a produtividade. Então o dono da marca ele não vai querer perder produtividade na linha. Então por isso que eu digo que não dá para fazer esse trabalho sozinho, né? Então a gente vai lá, desenvolve a melhor matéria-prima. A Valfilme tem a parte toda dos maquinários, das tecnologias de produção de embalagem. Mespac vem com as máquinas. Então, se a gente não fizer esse trabalho junto, não dá para você entregar essa performance e qualidade que o mercado está buscando. É trabalho em equipe. Trabalho em equipe. E você tem algum exemplo internacional que você lembre? Sim. Assim? A gente tem muitos exemplos no mercado da Colômbia. O mercado da Colômbia é um mercado onde ele é muito voltado para o filme flexível, né? Então, você tem, por exemplo, toda a parte de leite, né? O UHT, ele já está todo em flexível. Então você substitui o cartonado, né? Por exemplo, você tem o que o João falou dos detergentes líquidos, né? Sabão líquido, onde lá também tem essa parte de refil, e você vê alguns exemplos até em água, em que eles já embalam água em flexível, né? Então é um mercado muito diferente. Talvez a gente possa trazer isso para cá. E o porquê? Porque se você pegar a embalagem flexível, acho que quando a gente olha a parte de sustentabilidade, de pegada de carbono, ela é que realmente tem esse diferencial de um gasto super baixo de produção, de energia, consumo de água, comparado com outros tipos de substratos também. Exatamente. Essa questão que você falou sobre a otimização, né, da embalagem flexível é bastante interessante, porque a gente costuma ver que às vezes uma única bobina, né, de filme que eu vou embalar, por exemplo, molho de tomate, numa única bobina eu posso conter ali um caminhão de outros materiais. Então imagina, né, num caminhão vai caber muitas bobinas, então com um único caminhão eu substituo vários caminhões de outros materiais. Então imagina isso, a economia que você tem aqui em emissões de efeito estufa, como por exemplo pela redução do consumo de combustível. Dos caminhões. Dos caminhões. Chegou a fazer uma vez um cálculo desse, né? E a proporção era de 1 para 14. Um caminhão de bobina eram 14 caminhões de embalagens rígidas, né? Isso. Imagina, né? Quer dizer, o impacto que isso dá. Não é só o material em si, a possibilidade desse material depois ser reciclado de uma forma mais eficiente, tudo isso. No próprio processo de fabricação tem impacto também. É só você comparar na gôndola do supermercado, né? Quanto custa um molho de tomate no flexível versus outros materiais. A diferença ali de preço é em torno de 5 vezes mais, né? Então isso por quê? Porque o flexível ele consome muito menos recursos ao longo da sua cadeia produtiva. Mas, por exemplo, aí eu lembro lá dos exemplos lá para trás, e é um tema completamente diferente, mas só para dar o exemplo do preço, que o pessoal fala assim, por que camisas esportivas tão sofisticadas tem um preço muito alto? O pessoal fala, é por causa da tecnologia embutida ali. O processo que vocês estão me descrevendo aqui tem muita tecnologia, tem muita troca entre vocês. Isso não encarece o processo? Você está falando que é o contrário, barateia? Se a embalagem flexível tivesse o mesmo peso da embalagem rígida, provavelmente ela seria mais cara. Tá? Mas como você tem uma diferença de peso que pode chegar até 10 vezes, isso acaba barateando o material. Por conta dessa diferença de recursos que eu estou agregando na embalagem. Quer dizer que além de mais sustentável, fica mais barato. Muito mais barato. O Leandro, você tem cases aí para citar de embalagens aí desenvolvidas, de maquinários assim que vocês desenvolveram para líquido, né? E aí conectando um pouquinho com o que comentou a Letícia, né? De que realmente a América Latina a gente vê a embalagem flexível muito mais presente em que mercados maduros como Europa e Estados Unidos, né? Então, um case até desmistificando isso um pouco, interessante, foi no ano passado, a gente foi procurado por uma grande multinacional focada em cosmético e personal care, tem fábricas em vários países, inclusive no Brasil, que o objetivo deles no projeto era os produtos que eles produziam e produzem em embalagem rígida,
lançá-los em flexível com apelo de sustentabilidade, utilizar menos plástico, né? E a proporção era 80% de redução de utilização de plástico, né? Porém, a premissa do projeto era: a gente tem que converter da embalagem rígida, que é reciclável, para um flexível, que também seja reciclável, né? Então, foi um trabalho de desenvolvimento com esse cliente de vários meses, fazendo testes. A gente possui um laboratório, isso é legal comentar, na MISPAC, que está disponível aos clientes, aos convertedores, né? A gente testa, já fizemos... O laboratório foi iniciado, os testes iniciaram em 2019, de lá para cá a gente já fez mais de 500 testes, né? E tem uma base de dados gigante para saber como se comporta o material e com esse tipo de comportamento, o que a gente precisa aplicar no equipamento para poder formatar a embalagem, né? E aí, nesse cliente, a gente chegou numa solução, né? E o cliente lançou esse produto no mercado no ano passado, com esse apelo de sustentabilidade no mercado europeu, lançou, que é um mercado que não aceita, não que não aceita, mas que o flexível não está ainda tão colocado, num produto de valor agregado, um produto cosmético e personal care, e o produto foi super aceito, né? Foi tão super aceito que esse mesmo projeto já foi replicado para alguns outros países da Europa e também na América do Norte, né? Mostrando que a embalagem flexível é demandada pelo consumidor também, que ela pode ser colocada no mercado como um produto sustentável, técnico e de valor, né? Que às vezes a embalagem flexível tem uma conotação que o pessoal olha um produto de embalagem flexível e já acha que ele tem que custar mais barato que um rígido. E nem sempre assim, ele tem tecnologia envolvida, né? Então, esse é um case recente que a gente ficou bastante contente com o resultado dele, né? E para a gente encerrar, eu queria saber de vocês todos, quais são, na opinião de vocês, quais são os próximos passos para que esse tipo de material, esse tipo de embalagem atinja mais marcas? Os pontos aí de resistência que vocês ainda encontram, né? Determinados produtos que ainda não aderiram totalmente, e como fazer isso avançar? Vou começar por você, Letícia. Acho que um ponto é entender em quais mercados isso gera valor, né? Que o consumidor está disposto, que ele valoriza. Então, a gente citou alguns aqui durante a nossa conversa, né? Então, mercado de cuidados pessoais, de cosméticos, marcas que tenham um produto, né, posicionado como um premium e que consiga levar essa proposta e comunicar essa parte da reciclabilidade, né, para o consumidor de forma eficiente. Por esse consumidor que, como eu comentei, também está amadurecendo. E, claro, um esforço de cadeia, como a gente colocou aqui. Então, não é também simplesmente tirar um filme e botar o outro sem pensar, né, em cada etapa da cadeia. Então, que máquina que eu vou usar, né, como é que eu vou comunicar, quem que vai estar envolvido nesse desenvolvimento. Então, esse trabalho em conjunto e essa consciência de que tem muita tecnologia por trás e precisa ter, para mim, são os passos mais importantes para a gente conseguir avançar, né, nesses desenvolvimentos e conseguir entregar cada vez mais produtos, né, que tenham essa característica da reciclabilidade nas embalagens flexíveis para o mercado. João. Eu acho que o que falta aqui no quebra-cabeça é realmente o dono da marca querer fazer também, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Isso real. E, de novo, acho que nós aqui, como cadeia, a gente já tem essa solução, né? Sim. E talvez o ponto principal é como fazer que essa mensagem chegue no consumidor final, que ele enxergue aquela embalagem e fala, pô, eu tô comprando um produto que ele vai poder voltar para essa cadeia, que ele vai poder ser reciclado. Então vale a pena eu pagar 1 centavo a mais aqui, levar esse produto, do que levar esse que ele vai acabar num lixão. Então eu acho que se as marcas conseguirem comunicar melhor, né, através da própria embalagem, e ter esse entendimento de que a embalagem flexível, né, de polietileno, ela é uma das melhores opções, né, para reciclagem, para pegada de carbono, e aí eu acho que a gente vai conseguir levar esses projetos adiante. Eu concordo 100% com o que comentário. Eu acho que um ponto importante de informação até para levar pro público, né? A Mespac possui uma base instalada no Brasil grande e máquinas que estão instaladas, as primeiras foram instaladas no final da década de 90, né? E muitas vezes o pessoal cria um mito de que será que a gente consegue formatar a embalagem com esses equipamentos que a gente já tem ou tem que investir em equipamento novo? Não, os equipamentos que possuem instalado hoje podem receber acessórios para que possam formatar esse tipo de embalagem, né?
E é legal o pessoal saber disso, porque muitas vezes a gente vê iniciativa de clientes finais tentando testar uma estrutura de filme na embalagem, na máquina dele, que às vezes não está adequada hoje e que às vezes nem está na condição melhor dela, tem problemas de manutenção, né? E acaba não tendo sucesso e acredita, não funcionou Bota a culpa porque no... o problema está na embalagem, Aham. mas não está na embalagem o problema. O seu equipamento talvez não está bem configurado para isso e não está na condição melhor. Então a gente fala, vamos começar um trabalho desse? Começar da forma correta, testar o filme em laboratório, com teste de laboratório a gente já sabe exatamente qual que é a solução que tem que implantar no equipamento, adequa o equipamento, testa no equipamento adequado, né? A produção na casa do cliente é tão cara, né? Produzir, parar a máquina, fazer um teste de meio dia é tão valioso. Vamos investir em fazer esse teste num ambiente mais controlado, né? Então, acho que é um ponto que é legal para quando for dar essa iniciativa, dar a iniciativa da forma correta, né? Isso. João, e você? O que Eu vejo o seguinte, Mauro, assim, que uma das chaves aí é o consumidor também tomar consciência que ele precisa cobrar as marcas, né, dessa transição. E eu concordo com o João, né, de que a gente precisa ter um compromisso real das marcas. E as marcas, porque elas precisam entender hoje que entregar uma embalagem reciclável para o mercado é tão importante quanto ela entregar uma embalagem que não vai trazer insegurança alimentar, por exemplo, né? Porque a questão da circularidade ela é fundamental para a gente poder continuar mantendo o padrão de vida que nós temos hoje. Quer dizer, a embalagem tem que entregar todas as propriedades para conservação, para segurança e para o transporte, etc, etc. E também ser reciclável, né? Não tem mais ou nessa O equação. pessoal sempre comenta assim, mas a embalagem ela é um pouco mais cara, né? Realmente, hoje, né, como a gente não tem escala industrial, né, larga escala industrial, esses materiais podem sim ter uma diferença de custo eventualmente. Mas a marca, ela não vai te mandar um produto sujo, né, internamente, só porque vai ser mais barato. Ela vai ter que investir em processos que garantam ali a segurança alimentar para você. Então, da mesma forma, ela precisa garantir para você, né, ter o custo dela para garantir a circularidade. Letícia, Leandro, João e João, muito obrigado pela presença de vocês, pelas informações. Acho que a gente conseguiu cobrir bem o tema aqui e para quem está assistindo ficar bem claro toda essa questão das embalagens monomateriais para líquidos. Obrigado de verdade. Até uma próxima. Eu queria agradecer a MESPAC e a DAO por participar com a gente aí desse episódio tão importante. A MESPAC agradece o convite. É um prazer aí compartilhar com vocês e aprender com vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado. E se você gostou desse episódio, vamos às boas práticas das redes sociais, que é aquilo, você se inscreve no nosso canal, você curte, você compartilha o nosso conteúdo com os seus colegas, amigos e com quem também acredita que é possível transformar o futuro com inovação e com responsabilidade. A gente lembra que esse e os outros episódios da segunda temporada e todos os conteúdos da primeira temporada do Papo Embalado estão disponíveis no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, até o próximo papo e você sabe, né, que ele sempre vem embalado com ótimas ideias. Até mais.